Mensagem número 70, pacifica sempre, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, onde Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel comenta: Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Então, uma coisa que seria interessante desde já nós destacarmos é exatamente essa palavra que está aqui logo bem no final da mensagem, né? Quando Emmanuel diz que a paz do mundo é dom de Deus. Porque dom significa uma qualidade natural. Então significa que a nossa natureza, a nossa essência, ela é essencialmente pacífica. Né? A violência, né, a brutalidade, a crueldade, ela é uma distorção da nossa verdadeira natureza. Né? Esse reino divino que Jesus diz que habita dentro de nós, ele não é naturalmente violento, ele não em sua essência, cruel. Né? A gente precisa, sobretudo, né, e eu estou chamando a atenção para essa palavra dom aqui no final, porque nós precisamos, sobretudo, discernir entre normalidade e naturalidade. Porque há muita coisa hoje que é normal, que é comum, né? Por exemplo, a violência. A violência é super comum. É só a gente ligar a televisão, é só a gente olhar para o nosso lado, é só a gente andar no trânsito e nós vamos ver violência para todos os lados. Né? Agressões, né? Agressões verbais, agressões físicas, né? Agressões que chegam até ao homicídio, ao feminicídio, estão aí todo dia. Né? Então há uma normalização hoje de um estado que não é natural, não é a nossa natureza. Né? Então o trabalho espiritual, ele é um trabalho de purificação exatamente por isso. Porque nós temos que purificar essas atitudes que se tornaram aquilo que inclusive um psiquiatra muito famoso do século XX, que é Erich Fromm, chamava de patologia da normalidade. Né? Nós criamos uma normalidade doentia, patológica. Né? É por isso que Jesus, inclusive nesse capítulo que nós estamos estudando do Evangelho, ele diz que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Por quê? Porque ele percebia claramente que 99,9% da humanidade terrestre está adoecida, espiritualmente adoecida. Né? Porque todas essas coisas que eu acabei de citar aqui, violência, né, crueldade, homicídio, feminicídio, essas coisas todas que nós temos contemplado com muita frequência, elas são fruto do adoecimento de nossos espíritos mergulhados na ignorância espiritual. Né? Por quê? Porque a ignorância espiritual ela provém justamente de uma atitude egocentrada. Porque ninguém vai ser violento se não tiver uma forte dose de egoísmo ainda habitando em seu coração. Né? Porque o que é a violência? Né? A violência é uma atitude de suposta, né, defesa dos nossos interesses. Né? Então vejam aí as palavras que estão envolvidas. Nossos interesses. Ou seja, é como se
houvesse uma divisão no mundo, né? Uma divisão que nós criamos artificialmente a partir dessa nossa mente egocentrada, onde existe o nosso universo pessoal e existe aquele outro universo que pertence aos outros, né? Aquele outro universo que muitas vezes me faz sentir ameaçado por determinadas situações que me levam a tomar atitudes agressivas, como se eu estivesse me defendendo. Eu não sei se vocês se lembram que recentemente, eu não sei se foi semana passada ou semana retrasada, nós sorteamos aqui uma mensagem, inclusive, que fala sobre esse tema. Lembram? Defesa. Né? Não sei se vocês estão lembrados. Né? E defesa falava exatamente disso. Né? Nós, nessa nossa visão muito egocentrada, né, criamos esse forte apego à nossa identidade, à nossa personalidade, ao eu e ao meu, e aí temos que defender, né, esse território que supostamente nós achamos que é nosso. Né? Nós não temos a noção da inseparatividade, né, da conexão entre tudo e entre todos. Né? E é por isso que Emmanuel, nessa mensagem, ele vai nos oferecer todos os antídotos para a violência. Né? Ele vai nos oferecer todos os comportamentos, né, e todas as atitudes que nos levam a pacificar o nosso mundo interior e, consequentemente, a contribuir para a pacificação também do mundo exterior e da sociedade na qual nós vivemos. Então percebam que logo ali no início, ele diz ali no segundo parágrafo que se alguém nos fere, nós devemos pacificar desculpando. Olha que coisa interessante se nós aprofundarmos a compreensão do significado dessas palavras que Emmanuel está usando aqui, né? Porque o que é desculpar, né? Culpa nós conhecemos bem o que é, né? Culpa normalmente é aquele momento em que nós atribuímos assim uma responsabilidade a alguém, que pode ser a nós mesmos ou a outrem, né? De ter feito algum mal, né? Então culpa é isso. E o des é um prefixo que significa o quê? Negação. Ou seja, desculpar é dissolver a culpa. É não procurar culpados, e sim buscar apoiar aqueles que necessitam de apoio. Porque Emmanuel, em muitas outras passagens, nos diz que aquele que nos agride ou que agride a outrem está essencialmente adoecido em sua alma e está necessitando muito mais de médico do que de um justiceiro. Nós não estamos no mundo para julgar, nós não estamos no mundo para atribuir culpa a ninguém, né? Nós estamos aqui para curar feridas. Então por isso que ele diz, se alguém te fere, pacifica desculpando. Então a melhor forma de lidarmos com uma agressão que nos fere é, em primeiro lugar, antes de tudo, não atribuir culpa a ninguém, e sim buscar uma atitude que eleve a todos os envolvidos naquele conflito, alguma atitude que transforme o conflito em crescimento espiritual. Porque é isso que Jesus também nos ensina, né? Ele nos ensina que toda dificuldade, toda agressão, toda violência, ela pode ser transmutada, se houver sabedoria envolvida entre aqueles que participam do evento. Né? E a nossa função como praticantes do Evangelho é justamente termos essa capacidade de um verdadeiro alquimista espiritual, né? Que transforma o lodo da ignorância na luz da sabedoria. Né? Então esse é o primeiro conselho que Emmanuel nos dá. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Em seguida ele diz, se alguém te calunia, pacifica servindo. Né? Porque o que é a calúnia? Né? A calúnia é quando alguém nos atribui falsamente um crime ou uma atitude negativa. Né? Se alguém me calunia é porque alguém me atribuiu algo negativo que de fato eu não fiz. Né? Mas o que Emmanuel aqui nos diz? Né? Ele diz que a pacificação de uma atitude caluniosa é justamente a prestação do serviço. E o que é a prestação de serviço? É atender às necessidades dos seres. E aí eu gostaria de lembrar aquelas passagens em que Jesus se dirige aos fariseus, muitas vezes de forma dura, né? Quando ele diz assim, hipócritas, né? Não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Né? A gente olha para essa atitude dura de Jesus e pergunta assim, mas como que um mestre espiritual fala com tanta dureza, né? Com aqueles seres? Mas por quê? Porque o que Jesus sabia que aqueles seres, os fariseus no caso, eram seres orgulhosos, eram seres que verdadeiramente tinham se enrijecido no orgulho. Né? E então eram como pedras duras que precisavam de um buril, né? Ou seja, de uma pancada, digamos assim, firme, que quebrasse essa dureza e amolecesse seus corações. Então quando Jesus
dizia hipócritas, né, vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem, ele não estava agredindo os fariseus. É que ele, na sua clareza mental, na clareza de uma mente iluminada, ele sabia do que eles necessitavam, né? Tanto é que para outras situações, né, para o caso, por exemplo, do leproso, né, que ele encontrou em determinado momento, do cego, né, dos pobres e desprovidos, ele tinha uma palavra carinhosa. Ele agia, Jesus agia sempre de acordo com a necessidade dos seus interlocutores, né? Ele não falava de modo a proteger ou defender a sua imagem, porque o ser iluminado não tem apego à sua autoimagem, até porque ele sabe que isso é uma ilusão, né? O ser iluminado ele está totalmente determinado apenas a fazer isso que Emmanuel está nos recomendando aqui. Ele procura servir, atender às necessidades. Não importa se aquilo vai trazer benefício pessoal ou vai fazer com que as pessoas, de alguma forma, não o compreendam e, como é até o caso de Jesus, né? Foi inclusive agredido, né? Foi inclusive caluniado, né? Porque foi acusado de muitas coisas que ele não fez, né? Foi acusado de bruxo, foi acusado de contrariar as leis de Moisés e tudo isso era calúnia, né? Mas ele não se importava com isso, porque ele se importava com o fato de que ele estava trazendo uma mensagem que iria ajudar não só aquelas pessoas com as quais ele convivia na época, mas também muitos outros no futuro, como nós mesmos que estamos aqui mais de 2000 anos depois ainda bebendo nessa fonte que ele nos legou, né? E vejam que depois Emmanuel nos diz assim: se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Olha que coisa difícil para seres que ainda têm uma forte dose de egoísmo como nós. Nós não toleramos ser menosprezados, né? Muito pelo contrário, né? A gente se infla quando nos elogiam e a gente fica muito aborrecido quando nos criticam, né? Mesmo como praticantes espirituais, a gente ainda tem dificuldade de lidar com a crítica. Imagina com menosprezo, imagina com desprezo, né? E aí Emmanuel diz que o antídoto para o menosprezo, né, o que nós devemos usar como antídoto ao menosprezo, é o entendimento, é a compreensão, é entender que aquele que nos menospreza está, antes de tudo, menosprezando a si mesmo, porque é alguém que está agindo a partir de uma visão ignorante da vida, portanto está agindo a partir de uma visão pequena e, portanto, está se diminuindo, né? Está se apequenando diante da grandeza e da amplitude da espiritualidade que poderia conquistar. Então, o entendimento aqui é o melhor antídoto ao menosprezo, né? E, por fim, ele nos oferece o antídoto à irritação. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Olha que outro desafio, né? Alguém nos irritar e a gente silenciar. Se tem uma coisa que a gente não quer quando estamos irritados é silenciar. Muito pelo contrário, né? A gente quer dizer tudo aquilo que no nosso entendimento aquela pessoa precisa ouvir, né? Mas na verdade é um desabafo, né? Quando a gente está irritado, né, e explode, o que nós estamos fazendo na verdade é tentando aliviar, né, essa nossa carga raivosa que deixamos brotar nos nossos corações e tentando descarregar isso em cima do outro que nós achamos que é o responsável pela nossa irritação. Mas o Lama Padmasambhava, ele tem um ensinamento muito bonito a respeito disso, né? Quando ele diz assim, não são as pessoas que nos irritam, nós é que de alguma maneira somos irritáveis. Porque se não formos irritáveis, como que a pessoa vai nos irritar, né? Jesus jamais era irritado, Buda jamais era irritado, porque eles superaram, né, essa falha espiritual, né? Eles superaram essa imperfeição espiritual, né? Então, se nós não somos irritáveis, não haverá quem possa nos irritar, né? E, portanto, Emmanuel aqui nos diz que quando alguém nos irrita, devemos pacificar silenciando, porque o que significa? Se nós chegamos a nos irritar, então o melhor remédio é o silêncio. Porque quando nós estamos irritados, significa perdemos completamente a lucidez. E qualquer coisa que dissermos será negativa, né? Porque estamos irritados. Então não vamos agir com compaixão, não vamos agir com amorosidade, porque estamos irritados. Então qual é o melhor antídoto? O silêncio, né? Aqui a gente poderia lembrar daquele provérbio indiano, que eu gosto muito, que quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que o silêncio.
E um ser irritado jamais vai ter palavras melhores que o silêncio para pronunciar. Por isso Emmanuel diz, se alguém te irrita, pacifica silenciando, né? E enfim ele resume tudo isso nos dizendo que o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de nossa própria defesa. Eu acho que aqui a gente poderia concluir a nossa reflexão sobre essa mensagem. Por quê? Porque ela conecta, inclusive, a mensagem de hoje com o ensinamento dessa outra mensagem que eu citei agora há pouco e que foi sorteada ou na semana passada ou na semana retrasada, não me lembro bem, que é a mensagem defesa, né? Porque olha o que ele diz aqui. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa, né? Então, não é nos irritando e agredindo o nosso suposto ofensor que nós vamos nos defender. A defesa do ser espiritualmente esclarecido é a compreensão e a humildade associadas ao perdão e ao trabalho, né? Por quê? Compreensão, porque o ser que está no caminho espiritual, ele tem que buscar entender por que um outro ser está, de alguma forma, praticando negatividades, né? Sobretudo quando essas negatividades são dirigidas a nós. Ela significa, quando nós somos objetos de alguma agressão, ou de alguma calúnia, ou de alguma ofensa, o que está acontecendo é que nós estamos sendo desafiados a praticar os ensinamentos espirituais, né? Aquela pessoa que está na nossa frente são, como diz o Dalai Lama, os nossos melhores mestres. Os nossos melhores mestres são justamente esses que nos desafiam, que desafiam nossa paciência, né? Que desafiam nossa tranquilidade, que desafiam nossa serenidade, né? Porque o próprio Emmanuel, se eu não me engano, ele disse assim, se nós nascêssemos num mundo rodeado de anjos, nós não evoluiríamos, né? Aqui nós habitamos um planeta de provas e expiações, onde todos nós temos imperfeições a superar, porque é justamente convivendo com seres imperfeitos que nós somos desafiados, né? É justamente convivendo com os impacientes que a nossa paciência é desafiada. É justamente convivendo com os intolerantes que a nossa tolerância é desafiada, né? É justamente convivendo com a crueldade, né? A manifestação de crueldade, que a nossa capacidade de perdoar é desafiada. Então, o que Emmanuel nos deixa aqui como mensagem hoje, né? Nesse tema do pacifica sempre, é que nós jamais devemos, como diz ele, erguer o braço para bater, nem pronunciar palavras para humilhar, né? Nós devemos sempre buscar preservar a paz, né? Preservar o equilíbrio, preservar a harmonia. Como eu disse agora há pouco, isso não significa que em determinadas circunstâncias não seja necessário termos atitudes firmes. Muitas vezes vai ser necessário ter firmeza, né? Mas que seja uma firmeza lúcida, que seja uma firmeza compassiva, né? Que seja aquela mesma firmeza que muitas vezes a gente utiliza com nossos próprios filhos, porque queremos o seu bem, porque queremos que eles cresçam, né? Não é através da censura, né, nem do azedume que nós vamos contribuir para a evolução dos outros e para a nossa própria evolução. Muito ao contrário, né? Nós só vamos contribuir para que o mundo esteja melhor e para que nós sejamos melhores se trabalharmos com afinco, né, para purificarmos o nosso mundo interior, sobretudo nessas situações desafiadoras às quais estamos sendo frequentemente submetidos, né? Cada vez mais o mundo nos submete a quadros de contemplação das mais variadas negatividades, né? E é aí que está nosso grande desafio. Como ser compassivos, como sermos amorosos, como sermos pacientes em meio a tanta falta de amor, em meio a tanta falta de compaixão, em meio a tanta falta de interesse no cultivo da espiritualidade, né? O grande soldado, né, o grande combatente, se manifesta exatamente nas batalhas mais difíceis. Então, quando a gente olha para o mundo hoje e vê essa situação de caos espiritual em que nos encontramos, nós deveríamos, na verdade, olhar para isso como uma grande oportunidade de crescimento. Não deveríamos nos lamentar, não deveríamos dizer, nossa,
parece que o mundo está andando para trás. Não, nós deveríamos dizer assim: eu hoje tenho uma arma poderosa a me ajudar para que eu não me perca, né, em meio a todas as confusões, né, que hoje brotam nesse planeta, né, de provas e expiações. Nós temos o Evangelho como a nossa vela, como a nossa candeia, né, que é o tema do nosso Evangelho, né, a iluminar o nosso caminho, mostrando que essas dificuldades não são verdadeiramente dificuldades, são ensinamentos, e que se nós mantermos a sintonia com o plano superior, nós vamos crescer a todo momento, como crescem as plantas, né, no charco, como a flor de lótus, por exemplo, que nasce no charco escuro, mas que brota manifestando todas aquelas belas pétalas, né, sobre as quais nós deveríamos nos apoiar, nos sentar, sentindo o perfume da espiritualidade e emanando as vibrações superiores de compaixão, de amorosidade, de paciência e de paz.